Bom dia, obrigada a todos por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Allied para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Eu sou a Lia Camargo, gerente de RI, e informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. A apresentação de resultados já está disponível no nosso site de RI. Todos os participantes estão apenas como ouvintes durante a apresentação e, na sequência, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas. E, para isso, vocês podem enviar as perguntas através do chat ao longo de toda a apresentação. Eventuais declarações relativas às perspectivas de negócio e projeções se referem a crenças e premissas da companhia e estão sujeitas a incertezas que podem ou não acontecer. Estamos aqui hoje com o Silvio Stagni, presidente da Lied, com Thalita Basso, diretora financeira de RI, e passo agora a palavra para o Silvio. Obrigado, Lia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Como sempre fazemos, hoje vamos trazer um pouco mais de detalhes sobre o resultado da empresa no quarto trimestre que apresentamos ontem à noite ao mercado. Eu vou ressaltar alguns destaques do trimestre e depois a Thalita, nossa CFO, entrar nos detalhes financeiros. Nós estamos felizes em poder apresentar mais um trimestre de resultados bastante fortes. Agora, no ano de 2026, a Allied completa 25 anos. São 25 anos conectando fornecedores de eletrônicos, varejistas, operadoras de celulares e consumidores. São 25 anos que nós criamos valor nesse ecossistema. A gente tem muito orgulho de participar de uma história de sucesso como essa da Allied. Vou começar relembrando como é que nós fazemos essa conexão. Nós conectamos os grandes fabricantes de computador, televisão, celulares, presentes aqui no Brasil, através da distribuição, vendendo esses eletrônicos ao varejo brasileiro, vendemos para mais de 600 varejos brasileiros, vendendo para empresas, para uso destas próprias empresas e vendendo diversos tipos de serviços no varejo brasileiro também. Conectamos também através de vendas diretas aos consumidores, através das nossas lojas físicas, nossas lojas Samsung, através de store-in-store, dentro de outros varejistas, através das nossas parcerias estratégicas, como o iPhone para Sempre, lojas HP, e através da nossa própria loja online, a Mobcom, que está conectada nos principais marketplaces do Brasil. E também conectamos através do varejo circular. Somos o principal parceiro de trading de diversos players desse mercado, como Vivo, Claro, Fé, e esses telefones que nós compramos no momento do trading, nós os vendemos como recondicionados embaixo da bandeira Troca-Faca. Destaque do trimestre. Nossa receita líquida cresce 8%. Nós conseguimos uma redução das nossas despesas em 6%, sempre buscando uma maior eficiência operacional. E a consequência desse aumento de receita e diminuição de despesas nos traz um EBITDA 18% superior ao quarto trimestre de 2024. A gente termina com uma posição de caixa bastante sólida, 376 milhões, uma geração de caixa significativa, a Thalita vai entrar nos detalhes. E no ano de 2025, pagamos 14% de dividendo aos nossos acionistas. E se nós computarmos também o retorno aos acionistas que fizemos através da redução de capital, a gente pode considerar que tivemos um dividend yield, um pagamento de dividendos de 38%, com certeza, um dos maiores do mercado brasileiro. Vou começar pela receita. 8% de crescimento de receita, 1,5 bi no quarto trimestre. É o melhor trimestre dos últimos 2 anos em termos de receita. E esse resultado ele é composto pelas operações Brasil e internacional. Foi um ano forte para a Operação Brasil, nós vamos entrar em mais detalhes, um ano que sofremos por alguns motivos na Operação Internacional, mas a soma dos dois nos traz um resultado flat no ano. Então, andamos
em 2025 com o mesmo nível de faturamento de 2024. E aqui reforça a nossa tese de que a multiplicidade de negócios que nós temos traz resiliência aos resultados. Em determinados momentos, algumas das nossas linhas de negócio estão bem, outras não, mas a soma de todas elas tem trazido sempre uma resiliência de resultados positivos. Vou começar pelos destaques da distribuição. O Brasil cresce 7% trimestre contra trimestre e 4% no ano, um resultado significativo. Se olharmos do lado direito, a nossa distribuição internacional, trimestre contra trimestre, temos um crescimento bastante relevante de 44%. Só relembrando o que acontece em 2025 na operação internacional, no primeiro trimestre nós sofremos as consequências da nova política tarifária do governo Trump. Apesar de que não tivemos nenhum impacto de custo, estamos numa área chamada de Foreign Trade Zone, onde não impacta a nova política tarifária. Apesar disso, a maneira de comprar dos fornecedores e de vender aos nossos clientes mudou significativamente. O primeiro trimestre do ano foi um trimestre de adaptação de processos. Se olharmos o segundo e o terceiro trimestre, 305 milhões e 408 milhões, vocês podem ver que nós já recuperamos o mesmo nível de vendas que tínhamos nos anos anteriores, e no quarto trimestre, 44% de crescimento. A soma do ano, então, para Miami, 17% negativo, somado com o crescimento do Brasil, a gente tem uma receita flat. 4% de crescimento do Brasil da distribuição. Eu vou quebrar esse crescimento em duas categorias de produto aqui, smartphones e notebook, para vocês entenderem a significância desse crescimento. Vamos começar com o smartphone. O mercado brasileiro cresce 4% em 2025. Os distribuidores no Brasil, eles caem 9%. E a Allied, na distribuição de smartphones, cresce quase 6%. Então, nós conseguimos compensar todos os reveses que aconteceram ao longo do ano. Crescemos bem mais que o mercado de distribuição, crescemos mais que o mercado brasileiro e, como consequência, ganhamos market share no mercado de smartphones. Do lado direito, os notebooks. Mesma situação. O mercado brasileiro cresce 12%, os distribuidores caem 7% e nós crescemos 15%, novamente ganhando market share nessas duas categorias que são bastante importantes. Então, um resultado bem forte da nossa distribuição. Indo para o varejo online. 2% de crescimento ano contra ano, mais 13% de crescimento, trimestre contra trimestre, mais 13% de crescimento ano contra ano. De onde vem esse crescimento? Fortemente do Trocafy, da nossa área de recondicionados, que está dentro aqui do varejo online, e fortemente das nossas parcerias estratégicas, como iPhone para Sempre, lojas HP e diversas outras que temos. Então, um resultado bastante forte também para o varejo online. Dois destaques desse varejo online. Primeiro, o iPhone para Sempre. Já são vários anos de resultado significativo, um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. No último trimestre, tivemos o lançamento do iPhone 17 e a gente pode dizer que nós tivemos um crescimento de 20% ano contra ano, comparado com o lançamento do ano anterior. E para destacar a qualidade da venda, o ícone desse novo lançamento, que é o iPhone 17 Pro Max, é o topo da pirâmide. Neste item, tivemos um crescimento de mais de 30%. Então, um programa de sucesso e que continua trazendo bastante resultado. Esse programa também é fundamental para alimentar a Trocafy. Lembre que no programa iPhone para Sempre, o consumidor tem a possibilidade de comprar em 21 parcelas e, ao final dessas 21 parcelas, ele tem a possibilidade de devolver o iPhone, nós damos um novo e ele recomeça os 21 pagamentos. Esses iPhones que voltam alimentam o Trocafy, alimentam o crescimento da nossa área de recondicionados. O segundo destaque do varejo online é a Trocafy. Em 3 anos de operação, a gente tem um crescimento médio ponderado de 160%, significativo crescimento, o que reforça a nossa tese que o mercado de recondicionados do Brasil tem um potencial de crescimento bastante grande. Novidades do trimestre.
Pontos de venda, que hoje já temos a Trocafy no 1P, a Trocafy conectada no Marketplace do Mercado Livre e da Magalu. Agora, no quarto trimestre, entramos também no Shopee. Então, mais um ponto de venda de produtos recondicionados através da Trocafy. Quando a gente fala de captação, além dos pontos que nós já captamos nas lojas Vivo, nas lojas Claro, nas lojas Samsung, nas lojas Fast, agora também somos o captador do programa Claro Up, que é um programa que garante ao consumidor a recompra do telefone usado no final do pagamento das prestações. Também estamos criando uma nova categoria distribuindo produtos recondicionados. Então, vendemos os recondicionados não só através da Trocafy, mas também através da nossa distribuição. Estamos constantemente buscando a melhoria de eficiência operacional nesse mercado. Por último, o varejo físico. O varejo físico vem se transformando desde a pandemia, onde os consumidores, parte deles migraram para o mercado online, e a gente vem, de forma bastante atenciosa, depurando sempre os nossos pontos de venda. Fechamos 2024 com 112 pontos de venda, ao longo de 25. Fechamos 16 lojas e abrimos 4 outras. E para mostrar o acerto dessa decisão, se a gente olhar o gráfico do lado direito, comparado com 2020, nós tínhamos R$ 206.000 faturamento por loja por mês. 2025 a gente fecha com R$ 545.000 de faturamento por loja por mês, um crescimento de 164% nesses 5 anos. Terminamos com same-store sales positivo, pouco acima de 3%. E como é que a gente consegue esse aumento de faturamento por loja? Basicamente através da qualidade do nosso atendimento. Hoje, a cada telefone que nós vendemos 2,4 acessórios anexados a ele. Cada 2 celulares, nós vendemos um wearable, que é o fone de ouvido, o anel ou o relógio. E a cada 3 celulares, vendemos um plano de seguros para o aparelho. Isso aumenta significativamente o nosso faturamento por loja. Se nós olharmos uma retrospectiva dos nossos resultados desde o primeiro trimestre de 21, que foi quando fizemos o IPO, a gente tem muito orgulho de dizer que em todos os trimestres nós apresentamos um lucro líquido positivo e o quarto trimestre agora de 25 não é diferente. Nossos drivers de crescimento continuam os mesmos que nós comunicamos antes, continuamos apostando na Trocafy, acabamos de mostrar o crescimento que a gente tem tido nessa área, mas também continuamos apostando na distribuição para empresas, trazendo novos serviços, novos softwares, novos hardwares e reforçando o nosso time interno. Continuamos buscando novas parcerias estratégicas, como a que temos com o iPhone para sempre, com o HP, e entendemos que ainda temos um bom caminho de crescimento na Allied Miami. Hoje a gente opera só com 3 produtos, Apple, Microsoft e Motorola, só em 16 países. Então há um potencial de expansão, tanto de portfólio quanto geográfico. Para terminar, nossos grandes números. Como mencionei no começo, 25 anos de empresa, fomos fundados em 2001, temos 1.600 clientes ativos. O ano de 25 nos traz 5,5 bi de receita líquida, com 228 milhões de EBITDA, cerca de 1.000 colaboradores aqui na empresa, vendemos 10 categorias de produtos e a cada ano vendemos cerca de 6 milhões de itens através dos nossos 4 centros de distribuição em Jundiaí, em Minas Gerais, no Espírito Santo e em Miami. Muito obrigado, e agora vou pedir para a Thalita entrar nos detalhes operacionais dos nossos resultados, financeiros dos nossos resultados. Obrigada, Silvio. Obrigada, Lia. Bom dia a todos. Como terminamos o nosso quarto trimestre de 2025? Chegamos a uma receita líquida de 1,5 bi, um crescimento de 8,3%. O nosso EBITDA, conseguimos um crescimento ainda maior de 17%, atingindo quase 64 milhões. O nosso saldo de caixa, 375 milhões, um caixa confortável para a empresa poder operar em 2026, honrar com seus pagamentos ao longo do mês,
uma posição bem representativa, e um endividamento de 4,8 milhões, reduzindo ainda mais versus o ano passado, chegando numa alavancagem de 0,2% de EBITDA. Um ponto importante aqui é que esse nível de endividamento é resultante de uma estratégia que foi adotada desde o início de 2023. A Laide conseguiu ter consciência rapidamente do impacto da alta da Selic acelerada em 2022 no seu resultado. Desde então, caixa, endividamento passou a ser drivers fundamentais em qualquer tomada de decisão do comitê executivo e dos seus administradores. Então, esse resultado agora, no final de 25, chegando nesse nível de alavancagem, é realmente uma colheita de uma estratégia de longo prazo tomada pela empresa. Nesse slide, a Laide tem o objetivo de mostrar de forma transparente o seu compromisso de crescimento de forma sustentável, mantendo a margem bruta dos seus canais de venda. Então, do lado esquerdo acima é o gráfico da receita líquida, que teve crescimento do quarto trimestre de 25 versus o quarto trimestre de 24 em todos os seus canais, com um detalhe só da varejo físico, que parece uma queda de 125 contra 138, mas como o Silvio mostrou, a Allied fez uma redução de pontos de vendas até agosto de 2024 e pontos importantes, 6 pontos importantes em São Paulo, em lojas premiums como Ibirapuera, como Pátio Paulista. Eles foram abertos em novembro, então não deu tempo hábil de recuperar a receita dentro do trimestre de 24. Mas em 26 já estamos operando de forma full, já podendo colher todos os frutos dessas lojas. No quadro abaixo, mostra a margem bruta por canal. Então, Miami segue em torno de 2%, ressaltando aqui que é um business que a margem bruta é praticamente o lucro líquido, que não tem muita despesa abaixo, não tem despesas fixas, a gente opera tudo pelo Brasil, então é um business de percentual baixo de margem bruta, mas que praticamente vira lucro e tem um fluxo de caixa positivo. Acho que o destaque nesse trimestre é para a Light Brasil, o Distribuição Brasil, que conseguiu ter uma melhor margem bruta, olhando a série histórica, que veio em crescimento desde o primeiro trimestre e conseguiu crescer não só versus o ano passado, período contra período de 0,5 pontos percentuais, mas também mantém o crescimento que teve no trimestre anterior. Varejo físico online tem um mix entre os dois, mas tem mantido seu patamar perto de 24%. Então, isso mantém a empresa, além do seu crescimento, de uma forma bem sustentável em termos de margem bruta. Do lado direito tem o consolidado do ano, então, como o Silvio mostrou, o Brasil como um todo cresceu 4,1% e como um todo a empresa andou flat, mas o positivo é que o lucro bruto em dinheiro no trimestre a empresa conseguiu crescer 3,9%, 7 milhões, trimestre contra trimestre. Além do lucro bruto, da margem bruta, a empresa também se preocupa com as suas despesas. Como sabemos, o varejo é um business de margem bem apertada, então tudo faz diferença. A empresa conseguiu diminuir a sua despesa trimestre contra trimestre em 4 milhões e com o crescimento da receita teve um ganho de 1 ponto percentual em relação à despesa versus a receita, então é um bom ganho de eficiência. E de onde vem esse ganho de eficiência? Vem de dois lugares. Primeiro, pela rentabilização dos pontos de loja física, como já comentado, então nós temos lojas que têm maior venda e, por consequência, melhor rentabilidade, além do crescimento de distribuição e varejo online, que não requer tanto investimento, então toda e qualquer receita gera um bom ganho de eficiência, um bom ganho de massa de margem aqui. No ano, conseguimos uma redução de 6%, quase 30 milhões aqui, é um número bem considerável, então acho que é uma boa prática para o varejo físico. Mais importante ainda do que as despesas operacionais, a Light também teve uma boa preocupação com as despesas financeiras. Então, a gente conseguiu, trimestre contra trimestre, reduzir 10 milhões, uma redução também de praticamente 1 ponto na proporção do resultado da despesa financeira versus a receita da empresa. No ano, a gente não conseguiu colher todo esse ganho do quarto trimestre, porque a Selic subiu muito 2025 e 2024 ao longo dos trimestres, mas com certeza o pagamento de dívida
essa gestão de caixa, de fluxo de caixa operacional, nos resultou num empate, vai ter uma redução de 5 milhões aqui na despesa financeira como um todo, o que é fundamental para esse cenário. Endividamento. Acho que aqui também mostra bem a estratégia da empresa. A Allied conseguiu, trimestre contra trimestre, reduzir o seu endividamento bruto, na verdade, ano contra ano, quase 80 milhões, que veio do pagamento da primeira parcela da quinta debenture, que aconteceu em junho, e na sequência a gente reperfilou, e também o pagamento da primeira e da segunda parcela da sexta debenture, que nós pagamos semestralmente, então pagamos em junho e em dezembro, em torno de 30 milhões. Com a manutenção de um nível alto de caixa, a gente conseguiu entregar uma redução de dívida líquida de 40%, ou seja, diminuiu de 82 para 48 milhões, reduzindo ainda mais uma alavancagem que era 0,4 para 0,2, duas vezes o EBITDA. No lado direito, a gente consegue ilustrar o movimento do reperfilamento da Selic, né? A Allied tem uma preocupação entre liquidez de curto prazo e custo financeiro do serviço da dívida. Então, a ideia foi reperfilar junto com o Banco do Brasil a quinta debenture. Nós conseguimos com uma taxa melhor do que nós tínhamos, então tiramos a pressão do pagamento de 2026 de curto prazo e deslocamos para 29,30 como o achurado ali do quadrado, então 71 milhões em 2029 e 35 milhões em 2030. E também mantivemos o pagamento da CC Debenture, que tem uma taxa maior. Isso vai fazer com que a Allied fique com a sua dívida mais leve, um pouco mais barata. Evolução do caixa. Aqui, como foi o caixa do ano? Acho que a Allied foi muito feliz em conseguir transformar quase todo o EBITDA dela em fluxo de caixa operacional, teve baixíssimo consumo de capital de giro. Com isso, a Light conseguiu não só honrar as suas dívidas, os seus juros, a sua dívida bruta, mas também pagar JCP, declarados anteriormente, que já tinha se comprometido, e também declarar novos ao longo do ano e fazer o pagamento dentro do próprio ano, além do retorno ao acionista através de redução de capital. E mesmo assim, terminar o ano com caixa em torno de 375 milhões. Outro ponto importante que eu acho que eu queria ressaltar aqui, que nós tivemos o EBITDA acima do normal, o 555 milhões veio adicionalmente através de uma venda bem-sucedida dos créditos tributários, da Lei do Bem, e que nós conseguimos receber caixa e também, em contrapartida, redistribuir ao acionista. Em paralelo a isso, com essa gestão de caixa, a Laide conseguiu, em termos comparáveis, melhorar ainda mais o resultado dela ano contra ano. Até 2024, a Laide tinha um mecanismo de antecipar o iPhone para sempre, que é um nosso programa de pagamento em 21 vezes para a gestão operacional. Em 25, dado todo esse cenário, inclusive com essa venda bem-sucedida de caixa, a Light conseguiu não fazer isso, economizar nesse desconto de recebível e também fortalecer a liquidez, ou seja, 244 milhões a mais de recebível. A Light passou para 2026, não precisando ter o gasto do desconto de recebível dentro do ano de 25. Com isso, nosso fluxo de caixa operacional teria sido 240 milhões acima, chegando quase em 750 milhões. Então, também mostra que o compromisso da empresa de manter a sua liquidez e reduzir ao máximo o custo financeiro. Acho que aqui do trimestre foi um fluxo regular, também aqui sem grandes movimentos de caixa operacional. E foi o trimestre que nós pagamos a redução de capital. Nós tivemos o ganho de caixa da venda dos créditos tributários em agosto. Então, por isso que nós terminamos com caixa do Q3 praticamente de 600 milhões e fizemos esse pagamento ao longo do quarto trimestre. Trazendo aqui em perspectiva os nossos números recorrentes, que acho que é bem importante aqui. A Light fez 1,5 bi, como comentado, foi o maior não só dessa série, mas como comentado pelo Silvio, foi o maior nos últimos 2 anos. Do lado direito superior, mostra que o nosso lucro bruto também é um compromisso de manter tanto em percentual quanto em dinheiro, para garantir que a empresa está saudável. Esse lucro bruto se traduz no EBITDA recorrente também com uma margem estável e boa, em torno de 4%.
Nesse quarto trimestre, batemos 64 milhões praticamente de EBITDA. E, por consequência, como o Silvio bem comentou, mais uma vez um trimestre de bom lucro líquido. Aqui também vale uma abertura de que o lucro operacional, trimestre contra trimestre, ou seja, quarto trimestre de 25 contra quarto trimestre de 24, houve um crescimento de 71 milhões. E o que mexeu um pouco no número total foi que em 2024, no quarto trimestre, a Light conseguiu distribuir todo o saldo de JCPs remanescentes de anos anteriores que não haviam sido distribuídos. Então, a gente declarou 122 milhões. Isso gera um ganho de R de 34%, que fez a gente bater 60 milhões. Esse ano de 25, no quarto trimestre, nós conseguimos declarar mais 40 milhões de JCP, também aproveitando tese tributária, então houve um ganho de R aqui de 34% sobre esse valor, que fez a gente atingir 45 milhões. Então, olhando operacionalmente, o crescimento do lucro foi de 71% e no todo um lucro aparentemente menor, mas foi porque houve uma declaração de JCP menor, mas em contrapartida, uma distribuição via redução de capital de 180 milhões, como comentado anteriormente. Acho que para encerrar a boa notícia aqui, como compromisso da empresa, não só de fazer uma venda sustentável, como a gestão de caixa, garantindo uma liquidez e um baixo custo de alavancagem aqui da empresa, a remuneração ao nosso acionista, o respeito a todos que trabalham conosco e também quem investe em nós. A Light, mais um ano de forma consecutiva, é um dos maiores pagadores de dividendos do Brasil, não só no setor de varejo de tecnologia, mas também como um todo. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos da companhia que no dia a dia entregam esse resultado e também a quem aposta na Alight. Muito obrigada. Obrigada, Thalita. Vamos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas escritas pelo chat aqui da videoconferência. Nossa primeira pergunta vem do Norton Mello, a respeito da operação internacional, tendo em vista que a despesa custo é muito baixa partindo das vendas em Miami, quais são as expectativas em crescimento de receita para esse canal em 2026? E ainda sobre o assunto, se existem negociações em andamento para a entrada da Light em outros países da América Latina. Silvio, quer comentar aqui sobre a nossa expectativa sobre o negócio internacional para outros países da América Latina? Do Norton pela pergunta. É, como empresa de capital aberto, a gente não pode dar nenhuma previsão do que esperamos de resultado para 2026, mas acho que dois pontos aqui que você colocou na sua pergunta que eu queria endereçar. É, primeiro, falando sobre expansões para outros países. Como eu mencionei, hoje nós temos atuação em 16 países. A nossa pretensão, quando montamos a Light Miami, é atuar em toda a América Latina. Os países têm situações diferentes. O Brasil é um país que tem benefícios fiscais se você fabricar localmente. Então, é um país que não é suprido por Miami, normalmente. O Samsung, Apple, Lenovo, todos estão aqui no Brasil fabricando localmente. Mas essa não é a mesma situação dos outros países da América Latina. Talvez a exceção seja um pouco a Argentina, mas ela tem mudado. Então, todos os outros países, eles se abastecem ou de Miami ou de qualquer lugar do mundo. Então, a nossa pretensão, quando criamos a Light Miami, é atuar em todo o mercado da América Latina. Não temos nada fechado, mas essa é a ideia do local. E também, no Brasil, a distribuição ela tem mais de 10 linhas de produto. Hoje, nos Estados Unidos, nós só temos 3 linhas. Temos Apple, temos Motorola, temos Microsoft. Então, também há um potencial de expansão em termos de portfólio de produto. Vamos passar para a próxima pergunta. Ele mandou mais uma pergunta aqui, o Norton Mello, a respeito da operação da Trocafy. Se
Existem negociações de expansão para outros marketplaces. A Amazon, acho que aqui vale só retomar o ponto um pouco de como anda nossa perspectiva de troca faz, Silvio. Obrigado. Olha, o mercado de recondicionados no Brasil, ele é um mercado hoje limitado muito mais pela oferta do que pela demanda. Existe uma demanda maior do que a capacidade de ofertar produtos recondicionados. A gente tem sido bastante criterioso só coletar produtos nos melhores pontos de venda do Brasil. É por isso que nós temos Vivo, Claro, Fast Shop, todas as lojas Samsung, que são pontos onde a gente consegue captar produtos de preço médio e alto, que é o que tem valor no recondicionado. Então, a Trocafy, ela temos a pretensão de ser o maior recondicionador do Brasil. Temos a tese que o mercado de recondicionado crescerá significativamente. Se a gente comparar Brasil com os Estados Unidos, a penetração do recondicionado no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos. E se a gente olhar o impacto do valor de um iPhone, de um Galaxy, Samsung Galaxy no bolso do brasileiro, é maior do que o impacto no bolso do americano pelo poder de compra, pelos preços comparativos. Então, a nossa tese é que esse mercado cresce. Então, é um dos nossos drivers de crescimento. Vamos continuar buscando novos pontos de captação e vamos continuar buscando novos pontos de venda. E acreditando na nossa tese de crescimento do mercado. Obrigada, Silvio. Temos mais uma pergunta aqui do Felipe sobre os estoques. Ele vê que os estoques caíram 9% e se essa redução ela é sustentável para 2026. Obrigado pela pergunta. Como distribuidor, um valor fundamental para nós é o gerenciamento do nosso estoque. Nós temos a qualquer momento entre 45 e 60 dias de estoque aqui dentro da Light, considerando que a Light é uma empresa de 5, 6 bi ano, isso significa algo como 700, 800 milhões de estoque a qualquer momento. Então, fundamental para a nossa lucratividade é manter um nível de estoque adequado. Então, nós temos uma disciplina bastante rígida, mensalmente, que envolve os times de produto, de marketing, de vendas. A gente analisa o mercado, analisa as situações, os novos lançamentos, as novas situações de preço, e todo mês a gente readequa o chamado open to buy, o quanto a gente pode comprar naquele mês, de que produtos a gente pode comprar, baseado nas vendas que aconteceram e na nossa previsibilidade do que acontecerá nos próximos 2, 3 meses. Essa redução é um esforço constante que fazemos para a geração de caixa. Esse nível de estoque que nós temos, ele pode ser mantido. Um único detalhe é que existe uma sazonalidade ao longo do ano. Então, se nós olharmos o nosso estoque no mês de outubro, que para nós a Black Friday é forte no mês de outubro, que é quando a gente supre o varejo para vender na data de Black Friday do consumidor em novembro, se você olhar ao longo do ano, terá uma sazonalidade, mas esse nível de estoque que nós conseguimos agora é o nível de estoque que pretendemos manter. Obrigada, Silvio. Thalita, a gente tem uma pergunta aqui para você de como interpretar o EBITDA contábil de 551 milhões versus o recorrente de 218. Você consegue nos ajudar aqui na resposta, por favor? Obrigada, Lia. Obrigada pela oportunidade, por essa pergunta, para lá e de poder compartilhar mais uma estratégia também da companhia. A Laide tem uma postura bem conservadora em termos de tese tributária, é assessorada por bons escritórios, e com isso entra de forma judicial todas as teses importantes do país, mas a forma conservadora dela é em termos de reflexo dessas teses em seus resultados. Então, normalmente a Laide não coloca essas teses em seus resultados recorrentemente,
faz depósitos judiciais quando necessário, e quando uma tese é transitada em julgado, esse efeito costuma ser positivo para a nossa companhia, evitando assim qualquer tipo de surpresa ou misleading de resultado de qualquer investidor. Com relação à Allied. Então, no caso especial aqui de 2025, o mesmo se repete para anos anteriores, nós tivemos dois efeitos ao longo do ano. O primeiro foi a venda dos nossos direitos creditórios referentes ao PIS/COFINS da Lei do Bem, que transitou no começo do ano e a gente conseguiu, de uma forma eficiente, vender esses direitos creditórios e fazer caixa no ano. Então, foi resultado e também caixa que nos permitiu essa distribuição adicional aos acionistas. E também tivemos no terceiro trimestre e no quarto trimestre o ganho da tese da DIFAL de 2022. Então, como o Silvio mostrou naquele slide de lucro trimestre a trimestre, a Light, de forma recorrente, entrega lucros positivos e, de formas extraordinárias, aponta ganhos por teses tributárias. É isso. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e colocar a área de RI à disposição caso surjam mais dúvidas. Outras perguntas podem ser respondidas por e-mail. Então, agradecemos a participação e desejamos um ótimo dia. Obrigada a todos.